Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, esse momento que a gente está reunido para poder estudar mais um pouquinho sobre a doutrina espírita. Me perdoem essa voz e esse funga-funga, porque eu estou me recuperando de uma gripe. Mal começou o inverno, mas a gente já sente um pouquinho. Mas a gente está aqui mais uma oportunidade, aproveitar e parabenizar todas as mamães que estão aqui presentes, porque a gente sabe que é uma tarefa muito bonita, mas também tem a sua responsabilidade, também requer muita sensibilidade, muita ajuda, porque é uma tarefa realmente especial. Ter um espírito confiado aí para ser cuidado, para ser orientado, realmente não é uma tarefa fácil. E os papais não fiquem com ciúmes, porque daqui a pouco chega a hora deles. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece. Hoje a nossa irmã Tereza Cristina. Vamos lá. Nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, em mais uma noite de estudos, de aprendizado, e que todos nós presentes, encarnados, e também os nossos irmãos desencarnados, que também convivem conosco, que também fazem parte dos que comparecem a essa casa, com o objetivo de estudar, de sempre aprender, que a nossa reunião possa transcorrer com muita tranquilidade, que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada, inspirada, e que todos nós possamos aproveitar para refletir sobre tudo que aqui vamos ouvir nessa noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Tereza Cristina falando sobre bem-aventurados os misericordiosos. Boa noite a todos. Eu comecei a pensar nessa palestra, eu nem preparei muita coisa, porque vai ser basicamente um estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tempo todo eu estava pensando no discurso do Martin Luther King, que na parte que ele fala, eu tenho um sonho. Quem não conhece o discurso deveria ler, porque é uma coisa muito bonita. E ele fala na questão do racismo, né? E na parte ele repete várias vezes, eu tenho um sonho. Então eu peguei um pedacinho para ler para vocês, onde ele fala, eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. E aí eu comecei a pensar nos meus sonhos. E aí eu falei, eu também tenho sonhos. Eu também tenho sonhos que são muito similares aos sonhos do Martin Luther King, né? Porque ele, na realidade, ele queria ver o país dele, os Estados Unidos, sem essa briga racial. Ele queria ver um país onde todos fossem tratados de forma igualitária. E a gente sabe que lá isso não acontece até hoje, apesar do presidente ser de raça negra.
A gente vê o policial matando o negro, correndo, como se fosse um animal. Há pouco tempo atrás, eu acho que não chega a ter um mês, tá? Um senhor negro e o policial dando 7, 8 tiros nas costas do rapaz. E aí eu fiquei pensando nos meus sonhos. E aí eu me reportei ao Evangelho. E fiquei pensando, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia, esse Evangelho que a gente estuda e que a gente tenta praticar um pouquinho, será cumprido na sua totalidade. Por espíritas e não espíritas. Não necessariamente eu preciso ser espírita para praticar os ensinamentos do Cristo. Porque o que está aqui nada mais é do que os ensinamentos do Cristo codificado pelos Espíritos, esclarecido pelos Espíritos, de forma que nós possamos entender melhor. E aí eu falei, puxa, então eu vou fazer uma palestra falando do capítulo 1 ao último capítulo. Vou ficar lá horas e horas e horas para falar, tá, dos meus sonhos, porque é isso aqui que eu quero que aconteça. Aí no caminho para cá eu falei, já sei, vou abrir aleatoriamente o Evangelho e vou ver qual a parte que cair, eu vou tentar falar. E caiu em Bem-aventurados os misericordiosos. E eu achei ótimo. Porque nós vamos falar de perdão. E perdão no momento é uma coisa que eu, pessoalmente, estou precisando exercitar. Porque todos nós, na realidade, tentamos ser melhores, tentamos nos tornar um pouco melhores. Todos nós, pelo menos que estudamos a doutrina, devemos tentar nos modificar. Devemos tentar burilar esse espírito que vem, encarnação, pós-encarnação, cometendo erros. Acertos também, é óbvio. Mas cometendo erros. E a gente vai tentando, acerta daqui, acerta dali, mas é trabalhoso, é cansativo. E às vezes a gente incorre em erros que a gente vem cometendo há anos e anos, lá vai a gente pelo caminho, resvalando pelo mesmo caminho. E eu achava que eu tinha facilidade de perdoar. Mas às vezes a gente se depara e fala, epa, não é tão fácil. Não é tão fácil. Tá? Aí eu descobri que não é... Eu sempre falei assim, gente, eu perdoo com tanta facilidade, esqueço as coisas com tanta facilidade. E eu descobri que não, eu não esqueço, mas alguns fatos acabam magoando mais. E aí, quando caiu aqui, eu falei, puxa, tá, o mundo espiritual trabalha bonitinho mesmo. Tá? Eles são danadinhos. Né? E aí vamos lá, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Aí tem 3 itens aqui, eu vou direto para o terceiro, que é: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. E às vezes a gente não consegue perdoar uma vezinha. Às vezes a gente fala que perdoou, mas aquilo saiu da boca para fora, porque a gente quer ser boazinha. É aquela coisa da máscara social que a gente usa. Eu tenho que parecer boa, eu tenho que parecer melhor do que na realidade eu sou. Então vou falar que eu perdoei.
Porque se eu falar que eu perdoei, todo mundo vai falar, nossa, como ela é boazinha, gente. E lá dentro fica aquele rancor, aquela mágoa, aquela dor, aquele machucado. Então não adianta nada. Porque a minha consciência sabe, você não perdoou. E o que eu levo comigo não é aquilo que eu falo, nem aquilo que eu desenho, não é aquilo que eu aparento. O que eu levo comigo é aquilo que eu sou. A minha bagagem é aquilo que eu sou. A mochilinha que eu vou carregar comigo são as minhas atitudes, o meu aprendizado e aquilo em que eu me transformei. Então, nós lemos o seguinte nessa primeira parte. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí vejam bem, o perdão está atrelado ao esquecimento. Se eu não esqueci, eu não perdoei. O ódio e rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. O fato de nós não perdoarmos também não quer dizer que a gente tenha raiva, ódio. Acho que nós aqui que estamos estudando a doutrina, eu acho que nós já passamos dessa fase de odiar o sujeito. Né? O sujeito foi lá, fez alguma coisa contra mim, pisou no meu pé, você fica lá, né? Aprontando contra ele, odiando, tendo rancor. Eu acho que nós já passamos dessa fase. Então eu acho que nós já temos uma elevaçãozinha. Mas nós ainda não estamos aquela alma elevada, calma e tranquila, que paira sobre todas as outras. Acho que nós, neste planeta em que nos encontramos, ainda não chegamos a esse nível. Agora, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Não, a gente não está estudando para a gente melhorar. O objetivo não é esse. O objetivo não é nos tornarmos melhor. Então, como é que eu vou falar, eu jamais perdoarei? Não, eu quero perdoar, sim. Eu vou me trabalhar, eu vou todo dia tentar trabalhar o perdão em mim. Todos nós temos que tentar trabalhar o perdão. Temos que tentar nos modificar em tudo, na humildade, temos que nos tornar mais humildes, temos que amar o nosso próximo e tentar trabalhar o perdão no dia a dia, em cada minuto dos nossos dias. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário. Isso não é perdoar. Eu te perdoo se você fizer isso, assim, assim, assim. Você deixa a pessoa humilhada para poder perdoar aquela pessoa. Isso não é perdoar. Agora vamos falar de reconciliar-se com os adversários. Eu perdoei, agora eu tenho que me reconciliar com aquele a quem eu perdoei. Como é que a gente faz isso? Item 5 do capítulo 10. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz
e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. O problema dos adversários, tá? Quando ele coloca aqui, enquanto estás a caminho com ele, é que nós aqui, nós estamos encarnados. Então eu posso ter um adversário aqui e eu vou ter toda a minha encarnação e a encarnação dele para perdoá-lo. Mas eu posso desencarnar antes do meu adversário ou ele desencarnar antes de mim. E se eu alimentei, tá, raiva, rancor, ódio, eu posso continuar alimentando raiva, rancor e ódio no plano espiritual. Ou o contrário, meu adversário pode continuar alimentando sentimentos negativos contra mim. E aí é muito ruim. Muitas obsessões são causadas por esse processo que começou enquanto encarnado e não foi resolvido durante a encarnação. Muitos processos obsessivos, tá, começam, tá, por uma coisa muito simples que simplesmente não é resolvida aqui. E aí torna-se muito mais difícil a solução. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Basta que a gente abra uma janelinha, um buraquinho assim, ó, pequenininho. Às vezes, um dia de mau humor, você perde a sintonia com o bem, né? Você esquece de fazer uma prece na hora que você acordou, você já acorda atrasada, aí já acorda, ai meu Deus, estou em cima da hora, aí já acorda irritada, o cachorro vem abanando o rabinho, você já fala, sai para lá. Aí você, naquela perda de sintonia ali, eles, é hoje. E se aproveitam e começam a influenciar você, e geralmente, como fala aqui, tá, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Eles vão conseguir te ferir naquilo que você mais gosta, naquilo que vai mais te afetar. Se você não liga muito para uma coisa, eles não vão tentar mexer com você. É aquilo que mais te afeta que eles vão lá, ó. É cutucar onça com vara curta. Eles ficam fazendo isso de lá com a gente. E para eles é muito fácil. Porque eles têm total conhecimento de quem nós somos. Aquela pessoa boazinha, que perdoa todo mundo, eles sabem que a gente não é assim. A máscara social que nós usamos e que nós convivemos aqui, para eles, não adianta não. Para eles não serve de nada. Eles sabem exatamente quem é a Tereza Cristina, quem é Valéria, quem é o Abel, quem é cada um de nós. Com detalhes. Eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. A não ser quando nós paramos, pensamos e fazemos uma autoanálise. A gente olha para o espelho e fala, vamos falar dos meus defeitos e das minhas qualidades. O problema é que quando a gente vai falar dos nossos defeitos, a gente para e fica pensando, que defeito que eu tenho? Aí fica lá, eu sou
Qualidade a gente acha rapidinho. Agora, quando a gente vai procurar os nossos defeitos, é difícil a gente achar, né? A gente fica, deixa eu ver. Tá? Quando a gente deve ter assim, ó. Agora, falar do defeito dos outros, a gente acha rapidinho, né? Fácil, bem facilzinho. É necessário ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Olha que legal, né? Se a gente conseguir realmente perdoar de coração, se a gente conseguir realmente não sair só dos lábios a palavra do perdão, a gente realmente conseguir, perdoei, esqueci, tá? Acabou, tá? Meu coração está tranquilo, está em paz. A gente pode transformar alguém que poderia ficar atrás da gente, obsediando a gente, de olho na gente, num amigo, em alguém até que nos proteja. Isso é muito bom. Quanto mais proteção nós tivermos, tanto aqui, tá, quanto no plano espiritual, melhor. Eu sempre falo da nossa organizada no plano espiritual. Porque eu estou falando aqui do obsessor, né, dos espíritos que podem fazer um processo obsessivo, mas eu sempre falo que a gente tem que lembrar que tem um grupinho lá que é a torcida organizada de cada um de nós. Nós temos amigos, muitos amigos de outras encarnações, e que ficam lá torcendo para a gente dar certo nessa. Tá? Eles ficam felizes da vida quando a gente vai pelo caminho certo. Tá? Eles ficam sussurrando no nosso ouvido bons conselhos. Só que a gente tem a tendência a ouvir o lado de cá. É aquela coisinha do demôniozinho e do anjinho. Tá? A matéria faz com que a gente fique muito apegado a coisas. E aí a gente tem a tendência a ouvir do lado de cá. A gente tem que aprender a ouvir mais, tá? Aqueles que nos protegem. O nosso anjo guardião, os nossos benfeitores espirituais e a nossa torcida organizada, que com certeza está lá. O sacrifício mais agradável a Deus é o item 7. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros.
e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Não adianta nada a gente chegar, a gente se ajoelhar, a gente, todos os dias de noite, a gente pedir a Deus misericórdia, a gente pedir a Deus que nos proteja, a gente pedir a Deus que, tem piedade de mim. Se a gente não tem piedade dos outros, se a gente não perdoa os outros, se a gente não tem misericórdia com os outros, tá? Ele nos ensinou, Jesus nos ensinou, ama o próximo como a si mesmo, tá? Aí a gente vive pedindo coisas a Ele, a gente vive pedindo coisas a Deus como se nós fôssemos seres especiais, como se nós fôssemos o único filho para quem Ele olha. E a gente sabe que nós somos um entre milhões. E Ele ama a todos nós de forma igualitária. E Ele só nos dá aquilo que é bom para nós. Muitas vezes a gente fica pedindo coisas que vai ser extremamente prejudicial à nossa evolução. E aí a gente começa a reclamar que Deus não ouviu as minhas preces. Ouviu sim. Nós é que pedimos tudo errado. Às vezes a gente pede fortuna quando a gente, se ficasse rico, se ficasse milionário, e usar aquilo de forma completamente errada. Então Ele nos dá aquilo que a gente precisa. E nós temos que aprender isso para vivermos de forma mais tranquila, para vivermos de forma mais em paz, para podermos ter paz no coração. E aí de noite, ao invés de tanto pedir, agradecer. Agradecer o dia tranquilo, agradecer o trabalho que nós temos, agradecer a saúde. Se estivermos doentes, agradecer mais um dia no corpo, agradecer a melhora que possamos ter tido naquele dia, agradecer os filhos abençoados que temos. São tantas as coisas que temos para agradecer, mas a gente sempre quer pedir um pouquinho mais. E aqui Jesus nos diz, se você não consegue perdoar seu irmão, então não vem aqui ficar se ajoelhando e falando um monte de coisa com Deus, comigo. Primeiro vai lá, perdoa ele, depois volta aqui. Depois de tirar esse ressentimento todo do coração, depois de tirar essa mágoa, aí volta aqui, aí você vai estar em condições de olhar nos meus olhos e conversar comigo. Mas com tanta mágoa no coração, você está me pedindo perdão? Primeiro vai lá, faz tua parte. Como em tudo, a doutrina espírita diz pra gente, faz tua parte. Devemos fazer a nossa parte. Temos que tentar fazer a nossa parte. Porque senão vamos ficar parados e estagnados. Evoluir, ninguém evolui. O que a gente já adquiriu, o bem, tá? A bagagenzinha que nós trouxemos para essa encarnação, a gente não vai perder, não. O que nós já conquistamos de bom vai permanecer com a gente. Agora podemos ficar estagnados. Podemos voltar para lá e falar, puxa, o que eu fiz dessa vez? O que eu conquistei dessa vez? Eu perdi meu tempo. Quanta coisa que eu poderia ter feito. Eu fiquei lá parada, olhando a vida do outro, tomando conta da vida do outro. Que perda de tempo. E vamos lá. Dessa forma, se nós soubermos perdoar, se nós soubermos esquecer a dor que o outro possa ter nos causado, a oferenda será agradável a Deus, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. Nós já falamos várias vezes aqui que Jesus falava para um povo, né, lá atrás. Então ele usava de parábolas, ele usava palavras que aquelas pessoas
tinham que entender. E aí está a grande bênção da codificação. Os espíritos vieram esclarecer coisas que naquela ocasião Jesus não podia nos falar, porque nós não entenderíamos nada. A gente ia falar assim, gente, esse cara está falando de quê? Né? Então, aqui está a explicação. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Mas não adianta entrar no templo do Senhor, tá? Sem ódio, sem animosidade, sair do templo do Senhor com ódio e animosidade. É aquela história, né? De você colocar um crachazinho quando você entra na casa espírita ou qualquer outro tipo de casa religiosa, né? E você entra lá, você é um anjo. Na hora que você sai, você se transforma. A primeira coisa que você faz quando você sai é começar a olhar para o lado, a pessoa que estiver com você, e começar a comentar assim, você viu como é que fulano estava vestido? Ridícula. Estava horrível. Ouviu fulano? Estava falando, a fulana lá é fofoqueira. Você já começa falando mal de quem estava lá dentro. Né? Aí depois você começa a falar de quem estava falando. Tá? Nossa, mas horrível. Palestra ridícula. Tá? Quer dizer, e a coisa vai se complicando. Então não adianta você só ser espírita, tá? De crachá. A gente tem que praticar o que a gente aprende aqui dentro e lá fora. Tá? Eu lembro que o Zé sempre falava, né? Aqui dentro tá todo mundo com um sorriso, falou, oi meu irmão, tudo bem, tudo certo? Aí você vai lá para fora, dá uma topada, já está escrachando tudo, falando palavrão, tá? Então não é por aí. Vamos lá. O argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar a trave do teu... Não, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso eu acho que é a coisa que a gente mais faz, né? É o que eu falei aqui logo no início. Verificar, observar o erro do outro, tá? É uma coisa tão frequente na vida da gente, tá? Que se torna até uma coisa comum. Tá? Na profissão da gente, no dia a dia, com a nossa família, facilmente a gente fala assim, eu tenho uma tia que é egoísta, eu tenho uma irmã que é fofoqueira, eu tenho um sobrinho que é isso, eu tenho uma avó que é isso. A gente sempre vai colocando os defeitos dos outros e apontando. Agora, o da gente, aí vem a historinha da Sueli. Se eu não lembrar toda, você me lembra, tá? Que é a da fila, né? A fila indiana, quando você coloca uma mochilinha na frente e uma mochilinha atrás. Que é como geralmente o ser humano faz. Na mochilinha da frente, tem todo o bem, né? Na mochilinha de trás, tem todos os meus defeitos. Então, eu vejo o defeito de quem está na minha frente, mas só vejo as minhas qualidades, as coisas boas que eu faço. E lá vamos nós naquela filinha. Tá? Todo mundo, né? Olhando, vendo, eu sou boazinho, olha como é que ele é ruinzinho. A gente tem que inverter isso.
A gente tem, se eu vejo o defeito do meu irmão, eu vou tentar ajudá-lo. Eu vou tentar acalentá-lo e falar, olha, está acontecendo isso, eu posso te ajudar de alguma forma? Ele pode receber bem ou mal, mas eu tentei fazer a minha parte. Agora, ficar apontando, tá, não vai resolver nada. E aí os espíritos nos falam o seguinte: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Eu fui almoçar com minha mãe porque eu tomei porra de Coca-Cola. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Eu não posso ter orgulho de estar praticando uma caridade, né? A caridade, por si só, é uma coisa que você faz sem que o outro precise saber que você está fazendo. Muitas vezes, nem quem está recebendo aquele ato de caridade precisa saber que está recebendo. Aquilo pode ser uma coisa anônima. Não necessariamente você tem que ficar falando, olha, eu estou te ajudando, tá? Eu estou te dando isso aqui para você poder se alimentar, tá? Quanto mais anônima a caridade for, tá? Melhor para o seu espírito. Tá? Que a mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo. A partir do momento que a gente anuncia aquilo que a gente está fazendo para o outro, a gente já está recebendo a recompensa que é todo mundo olhar e falar, olha como ela é boazinha, tá, que santa que ela é, né? Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia pôr em destaque. É aquela história. Se eu vejo o mal, eu aponto. Agora, se eu vejo o bem, eu fico até fingindo que eu não estou vendo. Né? Como é que eu vou dizer? Tá? Puxa, cara, você é legal pra caramba, você faz isso de bom, você faz aquilo de bom. Tá? Agora, o mal eu faço questão de apontar. Por que a gente não faz o contrário? Por que a gente não aponta a qualidade da pessoa? Para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se sentir animada, autoestima elevada. Puxa, tão bom. E a gente consegue ali criar, vamos dizer, no ambiente de trabalho, tá? Um ambiente de trabalho melhor. Na família, tá? Um núcleo familiar melhor. Gostoso isso. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Agora vamos falar sobre não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós.
Então lhes trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhes disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhe: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo, um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Complicado, né? Seria a mesma coisa agora. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós íamos todos sair daqui, debandada geral, e ninguém ia atirar. Hã? Nosso telhado de vidro. Com certeza. E um vidro bem fininho. Bem fininho. Bem fininho mesmo. Então, essa máxima de Jesus faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Então eu tenho que procurar ser indulgente com o meu próximo. Eu tenho que procurar ser tolerante. Eu tenho que tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratada. Toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa, que eu pensar em ter uma ação, eu tenho que parar, pensar e falar assim: o que eu gostaria que fizessem comigo? Como eu gostaria que isso acontecesse em relação a mim? E procurar agir da forma que eu gostaria que agissem comigo. Aí fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo. Se eu não gosto que ninguém me trate com grosseria, eu não devo tratar ninguém com grosseria. Se eu gosto que as pessoas tenham paciência comigo, eu não devo tratar ninguém sem paciência. Que eu gosto de carinho, de amor, de afeto, eu devo ser amorosa, afetuosa com os outros. Só que na hora a gente não pensa assim, a gente vai atropelando todo mundo. A gente passa como um trator por cima das pessoas. E muitas vezes isso pode ter volta, e às vezes não. Às vezes não. E esse às vezes não é que é perigoso. Porque quando tem volta, aí tudo bem. Quando a gente consegue exercitar o perdão, né? Aí tudo bem. E quando não dá? Quando a gente não consegue esse retorno? Essa máxima ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nós desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. Ou seja, quando você censura alguma coisa para reprimir o mal,
tá? Para evitar que um mal maior possa acontecer, isso pode até ser louvável. Você está evitando que o mal aconteça com aquilo que você está apontando. Agora, quando isso não acontece, quando a intenção é simplesmente denegrir alguém, tá? Aí é muito triste. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. É o caso, né? Às vezes a gente fica falando dos políticos, né? Nós estamos julgando, né? Quando a gente fala de deputados, senadores, presidentes, na realidade nós estamos julgando. Mas nós não estamos ali julgando com o intuito de acabar com a vida deles. É porque a gente sabe que aquelas pessoas, eles se candidataram, eles se elegeram com a intenção de cuidar de uma sociedade. E a gente verifica que isso não está acontecendo. A gente verifica que tem coisas que não estão sendo feitas. A gente verifica erros. Então, quando a gente julga nesse sentido, é porque a gente queria que as coisas fossem mudando, que as coisas fossem melhorando. Então, esse julgar não é errado. Mas a gente também tem que procurar fazer a nossa parte. Então, por exemplo, eu sempre falo em relação à tragédia de Friburgo. Muito pouca coisa foi feita, né, em relação às mudanças que poderiam ser feitas. Mas o povo continua jogando coisa no rio. Quando eu passo para ir para o consultório, que eu passo na ponte, você olha assim, tem pneu, tá? Tem papel, tem um monte de coisa. Então, qual é a colaboração que o povo está fazendo? Nenhuma, continua jogando coisa dentro do rio. Então, quer dizer, a gente julga e a gente não faz a parte da gente. Ah, mas aí o seu prefeito, o vereador não está fazendo a parte dele, mas você também não está fazendo a sua parte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no julgar. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Aí agora vem as instruções dos Espíritos. Aí quem tiver interesse, pega o Evangelho em casa, aí eles vão falar sobre indulgência, sobre perdão das ofensas, novamente, tá? E no finalzinho, sobre a questão de repreender os outros, se é permitido repreender os outros. Bem, eu espero que tenha sido proveitosa a palestra e volto a falar no iniciozinho, complementar o que eu falei no iniciozinho. Assim como Martin Luther King, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia todo esse evangelho vai ser cumprido por espíritas e não espíritas. Mas eu tenho um sonho, principalmente, que nós, espíritas, que estudamos a doutrina, que estamos tendo assim, a abençoada oportunidade de ter acesso a essa codificação, que principalmente nós possamos a cada dia nos modificar um pouquinho, para possamos retornar, de forma que possamos retornar para a casa espiritual melhor do que estamos agora. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Bom, engraçado que ela estava, na semana passada, a Cristina chegou aqui falando sobre a verdadeira desgraça. Aí eu falei, nossa, de manhã eu estava em casa lendo, e um dia desse estava lendo algumas passagens do Evangelho, e estava lendo, né, a trave, o argueiro no olho. Então, assim, a gente vê que são ensinamentos que a gente sempre precisa, né, prestar muita atenção.
Porque a gente tem uma propriedade tão grande em saber da vida do outro, em julgar, em saber o que é melhor, o que não é, né? A gente é tão senhor, tão juiz para fazer isso. A gente é tão clarividente em relação ao outro, mas tão cego em relação a gente. Tão cego em relação ao que a gente precisa fazer dentro da gente, ao que a gente precisa mudar. E o que a Tereza falou muito bem, né? A gente sempre critica, a gente julga, só que a gente precisa fazer a nossa parte também, né? A gente precisa, eu acho que, na verdade, para exercer essa misericórdia, essa caridade, esse perdão, a gente tem que ser muito humilde, né? A gente precisa todos os dias fazer um exercício da humildade, um exercício de se colocar no lugar do outro, e é uma medida infalível essa. É como a gente tem que buscar fazer esse exercício, se colocar para fora da gente mesmo, né? Uma coisa difícil da gente fazer. Mas é friamente, e como diz Santo Agostinho, todos os dias procurar fazer esse exame de consciência e observar, meu Deus, olha o que eu fiz hoje. Será que eu gostaria que alguém tivesse feito isso comigo? Será que eu fiz o que eu podia? Será que eu respeitei? Será que eu fui caridosa? Não é só com ato, não, com pensamento. As coisas começam aqui, ó. Né? A gente sabe que o pensamento é um atributo do espírito. Então, essas coisas têm que tocar a gente no nosso espírito, realmente. Né? Eu ainda falava da gente julgar. Nossa, o nosso telhado é de vidro, mas é um vidrinho muito fininho. A gente tem que tomar cuidado. Ainda me lembrei numa palestra aqui, em que a gente estava falando sobre a violência, todas as coisas que acontecem, e que a gente tem que ter muita calma e muita caridade ao apontar um criminoso, uma pessoa que pode cometer um crime passional, porque nós não estamos imunes a isso, não. A gente pode cometer, sim, um ato passional, a gente pode se arrepender muito de uma atitude que a gente tome, de uma palavra dita na hora errada. Então, a gente é muito fácil a gente olhar o outro, mas a gente tem que aprender a se olhar primeiro. Eu estou sendo misericordiosa com o outro? Eu estou exercendo a caridade? Eu estou sendo indulgente? Ou eu estou exigindo demais? Porque a gente exige muito do outro. E essa questão, né, Tereza, do perdão, às vezes é porque o outro não corresponde às nossas expectativas. Eu acho que é Sêneca que fala que a origem de toda a ira é a expectativa não correspondida. Então a gente se irrita, a gente tem ódio, a gente não perdoa, porque a gente acha que o outro tem que fazer as coisas da nossa maneira. Né? Outra coisa que a gente tem que observar é essa nossa onipotência. Como a gente se acha onipotente? Né? Como a gente se acha capaz de julgar? Como a gente se acha capaz de controlar uma situação? De determinar o que o outro tem ou não tem que fazer? Isso é horrível. É uma onipotência que a gente se atribui que a gente não tem. Quando a gente vê, a gente está inflexível, a gente está pesado, a gente está amargurado. Eu vinha falando isso com a mamãe, pelo caminho a gente vinha para cá, ainda falei, mãe, um grande desejo da minha vida é esse, eu peço muito a Deus. É humildade para a gente saber o que a gente pode ou não fazer. A gente tem que aprender a ser leve com as coisas e a gente não é. A gente, quando vê, é tão exigente com a gente mesmo, é tão exigente com o outro, a gente se atribui, né, uma importância que todo mundo tem que estar sempre disposto a fazer os nossos caprichos, o que a gente acha, o que a gente não acha certo. E não é assim. Cada um de nós é um espírito, cada um é uma individualidade, cada um tem livre-arbítrio, cada um desperta numa determinada hora. O que a gente já pode estar enxergando, como Cristina falou, se a gente já está um pouquinho, Tereza, um pouquinho melhor, que bom! Então vamos aprender também a olhar o outro assim como um ser humano, que não é diferente de nós, que sente as mesmas dores, que tem as mesmas limitações, as mesmas restrições. Então a gente passa a desenvolver empatia, que é se colocar no lugar do outro. E aí a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, porque é muito pesado essa coisa da onipotência, de querer carregar o mundo nas costas, de querer estar sempre com a razão. É uma inflexibilidade que adoece a gente, né? Deixa a gente doente. Quando a gente vê, a gente está deprimido, a gente está irritado. Aquelas escadinhas que a Sueli fez numa palestra aqui, né?
a gente vai subindo alguns degrauzinhos até chegar numa depressão. Por quê? Porque começou que a gente não pode ser contrariado. Né? Enquanto está todo mundo obedecendo às nossas ordens, que ótimo. Contrariou, pronto, a gente já torce o nariz. Ah, não aceita, tem que ser... Então, é pesado. Quando a gente vê, a gente está desgastado e as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer na vida da gente, com as perdas, com os ganhos. Então, é aí que a gente vai aprendendo a exercitar o perdão, né? Se perdoar, porque a gente precisa também aceitar que a gente erra, que a gente não vai fazer tudo errar, certo? Sempre, a maioria das vezes, nós vamos estar fazendo errado. Mas o que vale é a intenção. Muitas vezes a gente está com uma boa intenção e a coisa não dá certo. Mas o que vai ser avaliado? A nossa intenção. Olha, eu tive a intenção realmente no bem, eu tive um desinteresse em ajudar aquela pessoa e não deu certo. Mas que bom, continue fazendo bem, uma hora vai dar certo, né? É um incentivo que a gente tem que ter para continuar na tarefa, continuar fazendo o que é certo, porque aí um dia as coisas vão fluir melhor, né? Assim que a gente aprende.